Glória a Deus, meus amados e queridos irmãos. A palavra de Deus em Marcos 2 fala que Jesus estava em Cafarnaum e a multidão se juntava a ele para ouvir a sua palavra. Com algo interessante que hoje nós devemos buscar ser como Jesus, cheios do Espírito Santo, para levar a palavra àqueles que necessitam. Meus amados e queridos irmãos, a casa estava cheia, nem podiam passar pela porta. E nós vemos assim que não são poucos aqueles que querem ouvir a palavra de Deus. Pela palavra de Deus também diz que 4 homens trouxeram um paralítico em cima de uma cama. E a palavra do Senhor mostra que eles queriam aquele milagre de uma maneira tão grande que eles abriram um buraco no telhado para descer o paralítico. De onde nós vemos, irmãos, que muitas são as pessoas que impedem o seu milagre, ou que pelo menos tentam impedir. Da porta até os pés de Jesus não era muito grande a distância, mas ninguém estava se importando que aquele paralítico queria um milagre e que tinham ali 4 pessoas que estavam desejando ver aquele homem andar normalmente. A palavra do Senhor diz que quando Jesus observa aquela cena, eles baixando a cama ali aos pés de Jesus. Isso quer dizer aos pés de Jesus que Jesus nos vê quando estamos buscando com humildade e com persistência, com muita fé, o nosso milagre. Meus irmãos, aquele momento mostrava a pessoa descendo aos pés de Jesus, aonde Jesus também diz na sua palavra, dizendo: aprendei de mim que sou manso e humilde de coração e achareis descansos para vossas almas. Meus queridos irmãos, Jesus chama aquele homem de filho. Levanta-te. Ou melhor, ele começa dizendo, estou acertando aqui, ele começa dizendo: filho, perdoados estão os teus pecados. Certamente que há enfermidades que são provenientes de pecados. A palavra de Deus mostra que quando em Israel alguém pecava, nasciam-lhes filhos doentes, enfermos.
Mas também aquele homem, no texto de Marcos não mostra se ele era paralítico de nascença, simplesmente mostra que ele era paralítico. Não sei qual é o motivo que você ficou doente ou se já nasceu doente. Eu sei que aquele Jesus que fez milagres naquele tempo, ele também faz milagres no dia de hoje. De repente você está aí com problema nos pés, na coluna, na cabeça, no coração, no sangue, na pressão. Qual é o seu problema de saúde? Pode até ser cego, pode ser aleijado. Eu tenho certeza que hoje Jesus faz milagres da mesma maneira. E eu desafio agora essa situação médica que você tem aí, dizendo a você: receba o seu milagre. Esta doença vai embora e você vai se levantar e contar o seu milagre em nome do Senhor Jesus. Nós vemos que havia os murmuradores religiosos em torno de Jesus, querendo ver se achava Jesus em alguma fraude, em algum problema contra a lei, ou blasfemando. E a palavra mostra que eles diziam: mas só quem pode perdoar pecados é Deus. Porém, Jesus conhecia os seus corações, porque também o Espírito lhe revelava todas as coisas. Para começar a pregar, o primeiro passo do ministério de Jesus foi ser batizado nas águas e depois batizado com o Espírito Santo. E ainda veio a prova de fogo, né? 40 dias jejuando, depois foi ser tentado pelo diabo no deserto. O Espírito Santo preparou ele e depois levou para o deserto para vencer as tentações do diabo. Meus amados irmãos, Jesus disse àquele povo, para que saibam que o Filho do Homem tem poder para perdoar pecados, disse ao paralítico: levanta-te, toma a tua cama e vai para a tua casa. E o Senhor fala conosco. Qual é a sua situação? Levante-se. Levante-se para receber o seu milagre, ou levante-se porque já é o seu próprio milagre também. E vai para a tua casa, Jesus disse. Algo de interessante, porque quando a pessoa era deficiente, aleijado, ele não poderia ter casa, ele era abandonado desde a sua infância, conforme o caso, lá nos lugares aonde fosse determinado pela lei, conforme as doenças, tinha lugares separados. Ali onde havia aqueles 5 alpendres, que havia também um tanque. Que diziam que mexendo aquelas águas do anjo havia milagre. Mas também havia os que, devido à sua enfermidade,
devido à sua enfermidade, eles eram jogados para fora da cidade, para o monturo da cidade, para as cavernas, porque assim também determinava a lei. Em muitos casos, eles eram isolados. No caso dos leprosos. Meus queridos irmãos, havia o problema em que ele não poderia ter casa, mas estava tendo casa. Isso significa que a lei que queria fiscalizar Jesus e condená-lo, entregá-lo aos inimigos que eram judeus e romanos da liderança do povo, já não podiam mais, porque a sua consciência era fraca. Eles estavam corrompidos pelos romanos e tentando um culto onde conciliasse os seus erros, os erros dos romanos com a lei de Moisés. E isso não combina com a nossa fé, porque não pode haver mistura. Tem umas determinadas religiões que querem pregar o Evangelho, querem falar da palavra de Deus, de Jesus, mas querem adorar os ídolos. Tem uns até que adoram a mãe de Jesus, mas está escrito: só ao Senhor teu Deus adorarás e só a Ele prestarás culto. E aquele paralítico, ao ouvir a palavra de Deus, ou a palavra que saiu da boca de Jesus, ele estava ouvindo a palavra da boca do Filho de Deus. Saiu ali: levanta-te e vai para a tua casa. Também o Senhor nesta manhã fala conosco dizendo: levanta-te. E se você ouve e coloca a sua fé em ação, em prática, você vai se levantar. Levantar agora pode ser espiritualmente, sair do charco de lodo, do lamaçal de pecados. Levantar pode ser levantar-se financeiramente, você que está quebrado aí, você que está sem recursos financeiros. Levantar pode ser sair daquela vida monótona, daquela depressão, daquele quarto, daquele lugar escuro, daquela tristeza, e se levantar e sair em nome do Senhor Jesus Cristo. Levantar pode ser você que seu casamento estava parado, sua vida sentimental. Deus fala com você: levante-se e reconstrua a sua vida em todos os aspectos, para a glória do nome do nosso Deus. Vamos assim, meus irmãos, fazer uma oração. Senhor nosso Deus e Pai, neste momento de oração, muitos que estão aqui ou que ainda vão ouvir, estão convidados a se levantar, a receber o perdão dos seus pecados e a receber o seu milagre físico, ou espiritual, ou sentimental, ou financeiro, ou judicial. Meu Deus, mesmo que nós não possamos fazer nada, mas o Senhor Jesus dando a palavra, o Senhor Deus dando a palavra, o Espírito Santo dando a palavra, nós vamos fazer e não há quem peça o nosso milagre. Seja para a honra e glória do nome do Senhor nosso Deus, este milagre que agora acontece na minha vida e na vida daqueles que estão comigo em oração, no nome do Senhor Jesus. Amém. E graças a Deus.